Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de supervisor e hoje lição 9. Eu quero te ensinar a diagnosticar problemas na sua supervisão e nas células. Então o tema de hoje é diagnosticando problemas. Como você vai fazer para diagnosticar os problemas da sua célula, da sua supervisão, que não tem deixado multiplicar, crescer, desenvolver, você vai solucionar esses problemas. A primeira coisa que eu quero te ensinar é a não cair em armadilhas ao diagnosticar um problema de uma célula, como, por exemplo, tirar conclusões precipitadas, informação limitada, ou porque o supervisor vivenciou um problema semelhante, antes aí ele acha que aquele problema é a mesma coisa, então ele toma decisões precipitadas, sem estudar o caso de verdade. Segunda coisa, ele é errar ao definir o problema. O supervisor não pode ter uma definição clara do problema e fazer sugestões gerais se não tiver nada a ver com o assunto. Então, às vezes, ele nem entendeu o assunto já está dando a solução do problema. Não, vai entender, vai estudar o assunto, o problema. Outra coisa, exagero na ação. Pressa em tomar providência rapidamente, e o resultado aí faz piorar mais ainda. Então, calma, estuda, vê o que é para tomar as melhores decisões. Nós temos que aprender a diagnosticar o problema. E como que eu faço isso? Para realmente ver o problema, o supervisor precisa interagir com o líder, sua família e a própria célula. O supervisor precisa observar o líder em uma variedade de circunstâncias. Para nessa sessão, eu vou falar brevemente sobre alguns dos problemas comuns e situações nas quais os supervisores se encontram. As sessões a seguir não cobrem todos os problemas possíveis. Supervisores eficazes veem problemas antes que eles tornem problemas. Isso que é importante. Eles estão ali para guiar os líderes de célula no processo de cura. E aí, às vezes, erram algumas vezes, né? Vamos lá. Dicas para diagnosticar células, né? Os problemas das células. Primeiro, identifique os problemas. Depois, determine prioridades. Depois, distribua-as em ordem de importância ou urgência. Depois, explore e verifique possíveis causas. Depois, investigue possíveis soluções e avalie. E depois, por último, aplique as soluções. Ok? Um dos problemas que uma célula pode ter, um líder pode ter, é o desencorajamento. Eu quero ler aqui. Satanás vem carregado com sua aljava para tirar flechas de desencorajamento e dúvida no coração dos líderes de células, como por exemplo, você não é bem sucedido, você nunca vai multiplicar a sua célula, você tem problemas demais para cuidar dos outros, liderança de célula é para pessoas talentosas e você não é uma delas. Essas são mentiras comuns que Satanás lança contra líderes de célula, ou que ele está sozinho, você está sozinho, ninguém está nem aí para você, nem para sua célula, para que ela multiplique. Para diagnosticar o desencorajamento, procure por sinais. Preste atenção, os líderes, na maioria das vezes, vão compartilhar abertamente quando estão desencorajados. Se eles não fizerem, investigue. O tom de voz reflete desânimo. O líder está pronto para desistir. Então, preste atenção no tom de voz. O líder fala que está pronto para desistir. Fale com os membros da célula desse líder. Pergunte a eles como estão as coisas. Se a informação for negativa, há uma boa chance de o líder estar internalizando os problemas. Ele não expôs, está dentro dele, mas ele está desmotivado. Fique atento. Fique atento, muito atento a isso. A melhor coisa que você pode fazer para um líder desencorajado é ouvir, que eu ensinei lá no capítulo 2, na aula 2. Depois você pode voltar lá e ouvir. E encorajar, que eu ensinei no capítulo 3. Dê uma olhada nesses capítulos de novo, nessas aulas de novo, aula 2 e 3. Depois de uma dose dupla de ouvir e encorajar, que é o que eu ensinei na aula 2 e 3, algumas coisas que você pode fazer. Então vai lá, assiste, volta para essa aula para poder aprender aqui. O que você pode fazer depois para ajudar um líder que está desencorajado? Primeiro, ore mais em favor do líder. Leve o líder para tomar um café. Envie ao líder uma mensagem, um WhatsApp. Fale com outros líderes que estejam debaixo da sua autoridade, que poderiam encorajar aquele líder. Pense nas várias maneiras de confirmar o valor daquele líder. Por exemplo, relembrando as suas realizações anteriores que ele já fez. Às vezes, aquele líder ele está com problemas pessoais. No capítulo 4, eu falei muito sobre o cuidado e o fato de que um líder de célula não é um fazer humano, e sim um ser humano. Às vezes, o que está fazendo o líder de célula não está bem na célula. Não é a célula, não é a igreja, não é falta de visão, não é falta de orar. É problemas pessoais, por exemplo, com a família. Com pais, com a esposa, com filhos. Pode ser uma dificuldade no emprego, problema de dinheiro, saúde pessoal. E Deus pode trazer aí
essa sabedoria para você para poder lidar com isso, ajudar ele nas questões pessoais, que vão influenciar diretamente, né, com certeza, nas células, e dá problema na célula, essa célula não romper. Outra coisa que pode ser um problema em uma célula é um pecado escondido. Tem pessoas que às vezes elas contam, né, os seus pecados quando não tem cargos na igreja. Mas é só ganhar um cargo, parece que elas param de contar. Não sei se é medo, vergonha, ou medo de tomar banco, mas elas não costumam falar. Então você precisa orar para que Deus te revele. Sempre estou conversando com a pessoa para que ela tenha liberdade de confessar os pecados, que às vezes é pecado escondido que está deixando a célula romper. Ok? Dele ou do líder de treinamento, enfim. Olha só, Paulo ele vai dar um conselho aos pastores de Éfeso, que é útil para todos, supervisor, que está em Atos 20, do 28 ao 31. Quero ler alguns versículos, olha só. Cuidem de vocês mesmos, de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, e não pouparam o rebanho. E dentro de vocês mesmos se levantarão homens que não serão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Um outro problema que você tem que estar atento para diagnosticar na sua célula é um espírito de Absalão. O que é o espírito de Absalão? Absalão é o filho de Davi, que tentou roubar o lugar do líder, né, de Davi, que era o rei. Ele manipulava as pessoas, ele causou divisão, rachou ali o reino. É aquela pessoa, né? Eu digo que espírito de Absalão é o espírito de Absalão. É o cara que gosta de rachar a igreja, de dividir, de manipular, de ter problema com a igreja, levar o povo embora, né? E aí, pode ser que esse espírito de Absalão pode estar tentando agir na vida do seu líder. Ele está com rebeldia. Está querendo ficar rebelde, manipular o povo para ficar contra a igreja. E sua missão é estar ali. E fazer um papel como se fosse de um supervisor mesmo, de um pastor, de não deixar isso acontecer. Ajudar. Às vezes uma raiva de amargura, uma ofensa surgiu ali, e você precisa estar ali para ajudar aquele líder. Por isso que toda célula precisa de supervisor, para ajudá-lo a não ficar com esse espírito de salão e cortar esse espírito satânico que tem tentando atacar as igrejas. Outra coisa, às vezes o problema da célula que você tem que descobrir é a dinâmica da célula. Por isso que o supervisor tem que estar em célula. Às vezes o cara, a minha célula não dá certo, o povo não vem. A célula é 7h30 e começa 8 horas. A célula deveria terminar 9, termina 10 horas. E aí não tem louvor, não tem quebra-gelo, não faz estudo direito, não pergunta, não faz nada. Por isso que a célula às vezes está indo bem. Então você, como supervisor, tem que estar na célula para chamar a atenção do líder e ensinar ele o jeito de fazer. Às vezes ele vai olhar e falar o seguinte: não, mas eu acho que não é assim. Tá, mas não é desse jeito. Há um padrão, há um mecanismo, não é o seu achismo, um modelo a ser feito que o Senhor deu. Então, ensinar a pessoa a caminhar naquele lugar, né? Existem necessidades problemáticas dos membros das células. E você precisa ajudar o líder a resolver isso. Porque às vezes o líder não é ele que está com o problema, mas é o povo da célula dele. Ele está desmotivando. Às vezes tem alguém na célula que dá problema naquela célula. E ele fala, briga com as pessoas, ou às vezes é religioso demais, ou fala de assunto aleatório, ou desrespeita a liderança, ou fala mal da igreja. Então, às vezes, esse é o problema da célula. Então, você precisa estar presente, ouvindo o seu líder e poder auxiliá-lo com essa pessoa e chamar essa pessoa, né? E confrontar essa pessoa, que é o que eu ensinei nas últimas aulas. E confrontar essa pessoa que às vezes está trazendo problema para dentro da célula. E aqui agora eu quero te ajudar a encontrar as soluções, os remédios para poder ajudar esses problemas da sua célula. Um deles, né, é o seu próprio supervisor. O que é isso? Os melhores sistemas de grupos pequenos têm estruturas em que cada líder possui um líder, cada líder tem um supervisor. Então, ou seja, numa igreja maior, vai ser, por exemplo, pastor presidente, pastor de área, coordenador, supervisor, líder, povo. Numa igreja às vezes menor, vai ser pastor, supervisor, líder, povo. Ou igrejas menores ainda, pastor, líderes, povo. Então sempre alguém precisa do seu próprio supervisor. Então você é supervisor, para poder solucionar o problema dos seus liderados, você precisa ter alguém que te supervisiona. Entende isso? E você tem que estar supervisionando aquele povo. Outra coisa, uma rede de supervisores.
Uma outra dica para poder encontrar solução para os problemas é falar com outros supervisores, para ver se ele já passou por uma situação parecida e você auxiliar a resolver aquele problema. Uma outra coisa é a internet. Hoje em dia tem muito vídeo aí no YouTube para você pesquisar, para aprender formas e estratégias para te ajudar na supervisão. Outra coisa é livros e artigos. É estudar, né? Ler livros que ensinem sobre células. Outra dica para você solucionar os problemas é crescer enquanto caminha. O que é isso? É você, no decorrer da jornada, você ir se melhorando, você ir aprendendo, você aprendendo com os erros. São formas de você encontrar soluções. Porque às vezes você já passou por aquele lugar e você pode ajudar outro líder naquela situação. Existem também os estágios de uma supervisão. Toda supervisão, ela passa pelos estágios dela. E às vezes isso gera problemas. E você precisa saber esses estágios para saber como lidar em cada um deles. E quais são esses estágios? Primeiro, o estágio do romance, que é o relacionamento da lua de mel. O segundo estágio da realidade, que é o desenvolve a confiança. Terceiro, estágio da resistência, que é o conflito, a noite escura da alma. E o estágio da resolução, que é passando pelas águas escuras e para dentro da luz. O estágio da recompensa é o último, que é a confiança e bênção. O que é isso? Vamos trabalhar cada um deles? O estágio de romance é no estágio de romance de um relacionamento da supervisão. Eu quero ler com você. Tudo é novo. Que estágio é esse? Quando tudo é novo, você acabou de virar supervisor. Tudo é estimulante, é verde. As manchas marrons ainda não apareceram. O líder de célula está apenas começando uma nova aventura. Ele quer ganhar o mundo e multiplicar a sua célula em poucas semanas. Ele pensa que você é o melhor supervisor do mundo, que você não faz nada de errado e ele está pronto para absorver cada palavra que você disser. E você precisa usar esse tempo para investir em seu líder e prepará-lo para os próximos estágios. Eu quero dar alguns conselhos se você é um supervisor que está no estágio do romance. Vamos lá. Aproveite o máximo possível, não tente passar correndo por ele. Aproveite a abertura de seu líder para receber tarefas de casa. Ensine o máximo possível. Esclareça seu relacionamento de supervisão, por exemplo. Com que frequência vocês vão se encontrar? Avaliações de confiança, expectativas. Lembre claramente seu líder dos estágios da realidade e da resistência que estão por vir. Ajude o líder a avaliar o custo do ministério. Lembre-se que Jesus estava constantemente preparando os seus discípulos para as tribulações que viriam a seguir. O estágio romance precisa de uma estratégia que esclareça o propósito, a direção e os alvos. Aproveite esse tempo para ensinar o conhecimento de célula e estratégia e ajude o líder a avaliar os custos e dificuldades futuras. Então esse é o estágio do romance, é assim que você vai lidar com ele. Depois vem o estágio da realidade. O romance normalmente é seguido da realidade. Alguns membros da célula não estão comprometidos e não frequentam todas as semanas. Agora você teve a realidade. O líder de célula está descobrindo que nem todo mundo está junto com ele na célula. Olha, o líder convida 5 novas pessoas e ninguém aparece. O líder não imaginava que o resultado seria tão escasso e que a liderança de célula exigia tanto. Aí vai descobrir que exige mais ser líder. O diabo, é claro, vai falar de tudo para frustrar o novo líder. Então o diabo anda ao derredor. Então aí 1 Pedro 5, do 8 ao 9. E no capítulo anterior eu falei sobre problemas comuns que exigem atenção. E esses problemas podem indicar que o líder de célula entrou no estágio da realidade. Agora eu quero te dar conselhos para você lidar com o seu liderado nesse estágio da realidade. Vamos lá. Siga na graça. Ame o líder, ouça com atenção. Lembre o líder de que a reação dele é esperada nesse estágio de liderança de célula. Outra coisa, faça algo especial para o líder de célula que demonstre algo por ele. Outra coisa, gentilmente, lembre o líder do compromisso que ele estabeleceu lá no início. Ele tem um compromisso. A Bíblia diz que aquele que lança a mão arada e olha para trás não é digno do reino de Deus. Outra coisa, continue a oferecer treinamento para as habilidades dele, aperfeiçoando ele em áreas que ele está deficiente. Novas habilidades darão uma nova confiança para ele. E nesse estágio de realidade, você tem que ter qual estratégia? Você tem que ser um canal de graça. Lembre o líder que vocês estabeleceram. Lembre o líder que vocês estabeleceram um compromisso. Continue a ensinar o líder, dando a ele maior segurança na liderança de célula. Depois vai vir o estágio da resistência. E alguns chamam esse de fase não tenho certeza se posso confiar em você. Essa fase é complicada, mas vamos lá. O líder está vendo a grama marrom em todo lado e pode querer escapar. Talvez para outra igreja, outro programa, outro ministério,
ofertas de ministério, não quer mais servir, ou me dá eu quero parar um pouquinho de servir. Atualmente, compromissos de longo prazo são raros. Ele quer, às vezes, não quer mexer muito com isso. Porque o mundo de hoje é assim, né? Ele leva a pessoa a desistir fácil das coisas. Alguns vão chamar esse período de noite escura da alma. Esse é o momento em que o supervisor terá de clamar a Deus pela vida do líder de célula. Esse é o momento que ele tem que orar. Agora não está na hora de orar, que a hora que ele está irado, ele quer mais servir, ele quer entregar a célula, ele quer saber mais nada. A boa notícia é que isso fará você se ajoelhar diante de Deus. Você vai orar mais fervorosamente, mais do que orava antes. Essa é a parte boa. Você, nesse momento, é a hora que você começa a entrar em guerra, em favor do seu líder de célula. Esse momento é a hora de aguentar firme, porque pode ser uma sexta-feira escura, mas o domingo está chegando. Então, nessa fase, o que você tem que fazer? Orar fervorosamente, ande em graça e verdade, peça permissão para falar na vida da pessoa e confrontá-la, aproveite as oportunidades para supervisioná-lo. No estágio romântico, o líder estava aberto para receber informações. Agora o líder está na batalha e pode estar mais interessado em aplicar aquela informação. Então, é muito importante isso. Qual é o estágio da resistência? Qual é a estratégia que você vai aplicar nesse estágio de resistência? Vamos lá, mostre empatia, compreensão e abertura enquanto diz a verdade em amor. O estágio da resistência normalmente irá se mover de modo pacífico para o estágio da resolução, mas nem sempre funciona assim. Às vezes o relacionamento com o líder não vai progredir. Ninguém quer se sentir derrotado, mas a melhor forma de agir, e a mais profissional em alguns casos, é terminar o relacionamento. Talvez sua personalidade seja totalmente diferente e filosoficamente não haja conexão. Em tais casos, confie na graça soberana de Deus. Não se sinta fracassado. Deus está usando a situação para guiar e direcionar. Como assim? A maioria das vezes, nesse estágio aqui, quando você chega numa fase assim com a pessoa, você vai conseguir ajudar ela e ela vai entrar no estágio de resolução. Mas pode acontecer da pessoa bater o pé e falar como que é. E aí, você pode sentir a pior pessoa do mundo. Você tem que ver se você fez tudo que pôde por aquele liderado. Se você fez tudo que pôde por aquele líder, mesmo se ele não quer, vai fazer o quê? Né? E aí é deixar a pessoa aí, o Espírito Santo vai direcionar. Mas o melhor mesmo é tentar fazer ir para o estágio da resolução, que a maioria dá certo porque são fases. E você tem que ajudar a pessoa. Todo mundo que me pede um tempo de ministério piora depois que para de servir. Todo mundo. Todos. O problema dele não é com servir. Pessoas são curadas enquanto servem. O problema dele é outra coisa. É pessoal, é emocional. Você tem que ajudar ele. Espiritual. Tem que mostrar isso pra ele. Depois vai vir o estágio da resolução. A ótima notícia é que a persistência, a continuidade do processo, normalmente acaba em resolução. O líder de célula aprendeu a confiar em Deus. Então, pausa aqui. Antes ele confiava muito em você, mas ele está confiando em Deus. Né? Ele dedicou mais tempo para Deus e sente a presença de Deus em sua vida de forma nova e empolgante. Ele pensa agora no envolvimento de longo prazo no ministério de liderança de célula, ou seja, a glória da segunda casa, que a gente chama, né? O estado de resistência aprofundará o relacionamento entre você e o líder. Você conhecerá características de seu líder que jamais conheceu durante o estágio do romance, quando tudo era surreal e agradável. Então a Bíblia diz, né, em Provérbios 27:17, que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Você e sua equipe de líderes começarão a se comportar mais como um exército de veteranos, em vez de recrutas que fizeram exercício de combate. Agora vocês já estiveram na batalha e o seu companheirismo cresceu com isso. Conselhos durante o estágio. Agora eu quero dar alguns conselhos durante o estágio de resolução. Antes do estágio de conselho, essa fase é linda. É a fase quando a pessoa consegue passar pela noite escura e ela fica viva e não desvia, ela consegue ver o processo, não, que ela vai começar a voar de verdade. É aqui que ela voa. E é aqui que você vai ajudar ela nisso. Então vamos lá, conselhos para você. Aproveite esse tempo para aprofundar seu relacionamento com o líder, confirmando lições aprendidas nas trincheiras. Prepare o líder para a hora em que ele supervisionará e discipulará novos líderes de célula. Aproveite a amizade que se aprofundou por meio de difíceis batalhas enfrentadas. Você vai gostar dessa fase. Você experimentará alívio das pressões. Você sentirá um brilho de esperança. Você sentirá recuperação emocional. É hora de seguir em frente para o estágio da recompensa. Amém? E aí, esse estágio vamos aprender na lição 10. Então, olha só essa aula é fantástica. O estágio da recompensa é quando vai multiplicar, vai romper, vai voar. Em nome de Jesus. Amém, meu querido? Então, diagnóstico, traga um diagnóstico desses problemas e traga as resoluções corretas. E Deus está com você em nome de Jesus. Continue queimando a roupa de Jesus, com os olhos no fundo do coração. E eu te espero na próxima